Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje é 1º de dezembro de 2021, são 22 horas e 30 minutos. Primeiro trimestre de 2022 da classe de adolescentes. Lições bíblicas da CPAD. A história da salvação. Neste trimestre, teremos como comentarista Thaís de Paula Martins. Lição número 1. Criados à imagem de Deus. A mensagem: assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Segundo a Bíblia e a ciência, só existem dois gêneros, homem e mulher. Vamos descobrir. Você já parou para pensar sobre o que significa sermos feitos à imagem de Deus? Essa expressão significa que todos os homens e mulheres possuem características que apontam para a existência do Criador. São elas que nos tornam especiais. Você não nasceu por meio de um acidente cósmico. Sua origem está em Deus. Interessante, você não acha? O ser humano é um ser muito interessante. Se você for analisar alguns pontos específicos, você verá, por exemplo, que você tem uma voz única. Ninguém tem uma voz 100% idêntica à sua. O seu DNA também é diferente. Ninguém tem um DNA igual ao seu. Assim também é as suas digitais. As suas digitais também são únicas. Isso só para nós termos uma noção. É muito interessante que o corpo do ser humano também é composto por pelo menos 11 elementos que está no solo, tais como o ouro e o ferro, só para a gente dar um exemplo. O que isso quer dizer? Se a ciência diz que o homem, no corpo do homem existe ferro e existe ouro, por exemplo, principalmente nas meninas, né? Isso porque o ouro encontra-se nos cabelos. Então, geralmente, como as meninas têm os cabelos mais longos do que os nossos, então tem mais ouro no cabelo das meninas. Então, veja que tanto o ouro quanto o ferro, e mais 9 elementos, pelo menos, são encontrados no solo. O que isso quer dizer para nós? Exatamente o que a Bíblia diz, que Deus criou o homem do pó da terra. Hora de aprender a criação da vida humana. Façamos o ser humano. Deus já havia criado todas as coisas para recepcionar o seu maior e mais esperado projeto, o homem e a mulher. Você é o melhor de Deus, você é a coroa da criação. Nós sabemos que o homem é falho, se tornou completamente corrupto. Entretanto, o homem é a perfeição de Deus. Deus, quando antes de criar o mundo, ou melhor, antes de criar o homem, ele criou todas as coisas justamente para poder recepcionar, isto é, quando o homem chegasse, tudo estaria na mais perfeita ordem para o homem dominar. Então veja que da importância que Deus dá ao homem. Portanto, o homem é a coroa da criação, né? O homem é a obra-prima de Deus, né? É a obra-prima do Senhor. A imagem de Deus no ser humano. A primeira compreensão que você deve ter é que a semelhança de Deus impressa no homem não é uma característica física, ou seja, os elementos presentes na existência da humanidade que aludem à imagem de Deus são espirituais, psíquicos e morais. Mas o que isso quer dizer? Eu falei lá no Vamos Descobrir sobre as suas digitais, a sua voz, etc., que são únicas. Isso é uma forma física. Entretanto, a nossa imagem segundo a semelhança do Senhor, na verdade, criados à imagem de Deus, não diz respeito à nossa questão física. E por que não? Nós vamos nos ater, aqui no livro de Marcos, de João, nós temos uma referência aqui bastante interessante, que é João capítulo 4. Para ficar bem claro a exposição da palavra, que diz o seguinte, 4:24 de João:
Deus é espírito e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Por que isso? Deus é um ser espiritual, Deus é espírito. Você pode até se perguntar, mas a Bíblia não diz que Deus não está com seus ouvidos agravados ou a sua mão não está encolhida? Sim, a Bíblia diz, mas quando a Bíblia diz essas figuras de linguagem para nós, é para que nós venhamos compreender que Deus está nos ouvindo, mas Deus não é uma pessoa que tem ouvidos, Ele é espírito. Por isso que Jesus se fez carne, ou seja, Jesus também era espírito e ele se fez carne e habitou entre nós. Por quê? Porque se Jesus habitasse aqui em espírito, certamente nós não o veríamos. Nós não o veríamos, que eu digo, nos tempos bíblicos, né? Quando Jesus veio ao mundo. Então, a imagem de Deus para nós, na verdade, não é o físico, né? Não é que você é igual a Deus no que diz respeito ao físico, mas sim na questão moral. Por exemplo, a capacidade de adorar, orar e estar em comunhão com Deus. E isso é uma das partes que nós vamos fazer a imagem de Deus, ou seja, temos a capacidade para adorar, orar e estar em comunhão com Deus. A consciência de existência, a raciocinalidade, a capacidade de pensar. Deus também não pensa? Ele não tem a consciência de existência? O livre-arbítrio, o poder de fazer escolhas de se arrepender e mudar de vida, por exemplo. Então, apesar que Deus não se arrepende no que diz tocante à questão do erro, né? A Bíblia diz no livro de Números, por exemplo, também no livro de Jonas, vai falar alguma coisa também no livro de Jeremias sobre a questão de arrepender, que eu irei me arrepender do que eu iria fazer, mas aqui dá mais a ideia de mudança de direção. Por quê? Porque Deus não erra, Deus não falha. Números capítulo 19, versículo 23, ou talvez seja, não, na verdade é Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou tendo falado, não o realizará? Então Deus não é homem para que minta, nem um filho do homem para que se arrependa. Mas esse arrependimento, como diz Gênesis capítulo 6, versículo 6, que Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra, isso quer dizer que Deus mudou a direção. Aquilo foi algo pesado para Deus. Não que Deus tenha feito errado, porque Deus não erra. Mas a questão da imagem de Deus no ser humano é mais uma questão, por exemplo, quando você vai fazer alguma coisa, você se organiza para fazer. Até mesmo, por exemplo, principalmente aqui as meninas, né, que gostam de fazer coisas na cozinha, né, gostam de fazer um bolo, por exemplo. Então, antes de você fazer o bolo, o que você vai fazer? É claro que os meninos também fazem, né, mas geralmente as meninas são melhores, né, cá para nós. O que você faz? Você prepara os ingredientes, organiza, vê se tem todas as coisas, se tem o gás, né? Vai pegar o tabuleiro, vai organizar tudo para depois fazer o bolo, não é assim? Por quê? Porque você tem uma ideia de organização. Então, essa ideia de organização, de você ser uma pessoa organizada, isso vem de Deus. Então, a ideia também de moral, né, de você não vai fazer algo porque isso é moralmente errado, isso vem da parte de Deus. Deus te fez assim, com essa ideia de moral, essa ideia de ética, não fazer aquilo que é correto. Você vai fazer aquilo que é correto porque isso vem de Deus para você. Então, a nossa imagem e semelhança de Deus não é porque nós somos iguais a Deus no sentido físico, mas sim no sentido da personalidade. A autoridade sobre a criação. A imagem de Deus no ser humano também se expressa na autoridade recebida sobre a criação. No início era assim, não importava quão ferozes e fortes ou sagazes os animais fossem, Adão e Eva teriam domínio sobre eles. Hoje a humanidade continua tendo autoridade sobre o planeta, a fauna e a flora. Entretanto, é preciso que se compreenda que o Senhor delegou a autoridade para uma gestão responsável, visando a preservação da vida. O homem, ele é capaz de dominar qualquer animal, mesmo o mais feroz. Entretanto, e também temos que ter aquele cuidado com a fauna e com a flora, o meio ambiente em si. Entretanto, justamente que era para tornar uma gestão responsável, né, visando a preservação da vida. Isso aqui
vai preservar a vida num sentido amplo, né? Tanto de vegetais como de animais e, claro, do ser humano. Então veja que a ideia de domínio que o homem tem sobre a terra, né, nos mares, na floresta e tudo mais, é uma ideia de preservação da vida. O homem domina porque ele é maior do que os animais. A bênção e os propósitos de Deus. Deus, após concluir toda a sua obra criadora, derramou bênçãos sobre os seres vivos que estavam interligados com seus próprios propósitos para a humanidade. Vejamos, a frutificação. Adão e Eva receberam a bênção da fertilidade. Eles poderiam gerar filhos. É importante destacar que essa bênção também foi liberada sobre os animais e plantas, que também foram criados com potencial para frutificar e serem abençoados para este fim. Então veja aqui que Adão e Eva receberam a questão da fertilidade, ou seja, eles poderiam ter filhos. E por que essa questão de ter filhos? Já vou te falar o porquê. Aqui tem a ideia também, tanto dos animais como das plantas, que eles também se reproduzem. É interessante até que plantas têm a muda, né? Você tem uma planta, a planta, de um modo geral, antes de morrer, ela deixa uma muda, que é para perpetuar a sua espécie. Assim também os animais. Então veja que Deus deu esta bênção da frutificação para os animais, os vegetais, também para todo o ser vivente, também, claro, para o homem. A multiplicação. Segundo a determinação de Deus ao primeiro casal foi a multiplicação, ou seja, a bênção da frutificação não deveria ser interrompida nas gerações seguintes, para que eles tivessem muitos descendentes. Por que essa questão da frutificação? Porque a ideia de ter filhos e terem muitos filhos até. Bom, a resposta talvez muitas pessoas nunca se deram o trabalho de se perguntar, de se questionar, mas por que Deus fala sobre tanto essa questão de multiplicai-vos? Uma questão simples, porque se o homem não se multiplica, certamente irá morrer, até ao ponto de não ter mais ninguém. Por exemplo, apesar que hoje temos cerca de 7, 8 bilhões de pessoas, mais ou menos, no mundo, vamos considerar, é claro que isso não vai acontecer, mas se considerarmos que todas as pessoas, cerca de 7, 8 bilhões, decidam nunca mais terem filhos, haverá daqui a alguns anos a raça humana estará extinta, não existirá mais ninguém. Por isso que Deus mandou multiplicar, para que a espécie humana jamais morra, sempre esteja presente. Esse masmorra ficou estranho, né? A colocação, né? Ficou bem esquisito. Pois bem, mas certamente você entendeu. Então essa é a ideia da multiplicação. Por isso que Deus mandou que o homem tivesse muitos filhos, justamente para que a espécie humana fosse perpetuada e ela jamais morresse, né? Não tivesse um fim. Povoamento da terra. Como a multiplicação das pessoas, o Senhor anelava que elas povoassem a terra, de forma a disseminar a espécie humana em todos os lugares, ambientes e climas distintos. Por isso Deus os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastejam pelo chão. O povoamento da terra, todos os lugares do mundo, pelo menos a grande maioria, está povoado. Tem até pessoas morando lá na Antártida. Imagina um lugar gelado, frio que só. Então veja que todos os lugares, todos os continentes, há pessoas, há milhões de pessoas espalhadas pelo mundo em continentes específicos. Então tem essa ideia do povoamento da Terra, né? E se eu te perguntar, por exemplo, qual é o idioma mais falado do mundo, você sabe? Qual é o idioma mais falado do mundo? Já que nós estamos falando tanto de povoamento de terra, né? Cada país tem o seu linguajar. É claro que alguns países específicos têm o mesmo idioma, mas de modo geral todos os países têm um idioma próprio, né? Então, qual é o idioma mais falado, você sabe? A criação da família. Você sabia que a família é uma criação de Deus? Vamos ver como e por que ele a criou. Proteção contra a solidão. Logo no início, Deus viu que não era bom que Adão estivesse sozinho.
A solidão não faz bem para ninguém. O ser humano precisa de se relacionar e por isso Deus criou a companheira perfeita para Adão. Podemos imaginar a surpresa que foi para ele encontrá-la no jardim. Há quem diga, e é muito possível de ser uma grande verdade, que a solidão é o mal do século. Ninguém gosta de ficar sozinho, claro, com algumas exceções. Mas, de modo geral, nós nascemos para nos comunicarmos. É bem verdade que as meninas geralmente se comunicam um pouquinho mais, né? Falam que é uma beleza, né? Entretanto, há também homens que falam muito, né? Entretanto, a ideia da solidão foi por isso que Deus foi uma das questões pelo qual Deus criou a Eva para Adão. É bom lembrar que de vez em quando aparece uma tal de Lilith, que eu não sei de onde que esse povo tira essa tal de Lilith. Que Lilith seria a primeira mulher de Adão, na verdade, que não foi Eva, e falam um monte de coisas. Na verdade, o que a Bíblia nos assegura, e a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a verdade. Eva foi a primeira mulher no planeta, ela foi a primeira mulher de Adão. Então não tem essa história de Lilith, para com esse negócio. Não vem quando alguém vem com esse assunto de Lilith para você, já corta lá pela ideia de Gênesis, que vai nos falar, vai nos retratar a ideia de Adão e Eva. Não tem Lilith, não tem isso. Uma companheira singular. É importante entender o papel da mulher na criação. Ela não foi feita inferior ao homem, mas como semelhante. Eva veio para ser uma ajudadora. Junto a Adão, ela iria cumprir um grande propósito divino, a formação da família. Algumas pessoas chamam a Bíblia de um livro machista, o que não é verdade. Embora em alguns pontos específicos, a Bíblia, por exemplo, a Bíblia não dá a passagem, por exemplo, para o ministério feminino, né? Ou seja, a mulher não pode ser pastora. Isso aí a Bíblia é clara. Mas não é por isso que a Bíblia é contra a mulher, muito pelo contrário. Jesus veio através de uma mulher. Os grandes milagres da vida foram realizados por uma mulher. Por exemplo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. A viúva de Naim estava triste indo sepultar o seu filho, a sua última esperança. Jesus ressuscitou a esperança dessa mulher, né, dessa viúva. Então, os grandes milagres da vida, né, os milagres da vida que eu digo, são esses milagres que mexem com o coração. Uma coisa é algo, abrir o mar vermelho, por exemplo, através de Moisés. Deus abriu o mar vermelho e o povo passou. É uma coisa. Uma outra coisa é uma pessoa estar indo sepultar o filho e Jesus ressuscitar esse filho. Jesus ressuscitou também a filha de Jairo, né? Então veja que os milagres relacionados com mulher geralmente são sempre questões sentimentais. Por quê? Justamente por isso, porque as mulheres são sentimentais. Elas são muito mais sentimentais do que nós, os homens. Então, ela é uma companheira singular. A mulher ela precisa de cuidados especiais. Agora, ela é uma ajudadora, ela ajuda na formação também da família, até porque sem um homem e sem uma mulher não há uma nova espécie, né? A primeira família, Adão, Eva e seus filhos formaram a primeira família humana, e nesse relato bíblico há um grande ensinamento. O fato de Eva ter sido criada a partir de Adão constitui um dos princípios essenciais, ou melhor, constitui um dos princípios essenciais do casamento, em que o homem deverá deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, para assim ambos serem uma só carne. Uma questão aqui para deixar bastante evidente: quando a Bíblia diz para o homem deixar pai e mãe, não quer dizer abandonar, deixar mãe e pai para lá, vou me casar e não quero mais saber. Não é isso. Diz que agora o homem deve sair da sua casa, né, da casa de seus pais, construir um novo lar e aqui fazer uma nova família. Isso aqui não tem nada a ver com o abandono, como algumas pessoas ainda pensam assim, né? Depois que casam, esquece de pai, esquece de mãe, esquece inclusive de honrar pai e mãe, que é né, Êxodo 20:12 diz que é o primeiro: honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Então veja que aqui há embutida aqui uma promessa justamente de honrar pai e mãe, mas depois que a pessoa casa não quer mais saber do pai
e da mãe. De contrapartida, eu estou dizendo para não abandonar o pai e mãe, mas também não é aquela questão também de que a pessoa vai viver agora, casou, vive na casa da mãe e do pai e deixa a esposa em casa sozinha. Isso também não está certo. O homem, quando se casa, ele deixa pai e mãe no sentido aqui não de abandono, deixar isso claro, não é abandono, mas também não vai viver 24 horas na casa do papai e da mamãe porque você é uma pessoa casada, né? Conclusão: todas as coisas vieram à existência por meio da palavra de Deus. Mas em relação à criação da humanidade, o Senhor entrou em ação e formou do pó da terra um corpo físico, e soprando em seu nariz deu fôlego de vida. E não parou por aí, pois ele fez as pessoas conforme sua imagem e semelhança, dando ao ser humano a capacidade de pensar, avaliar, planejar, desejar, criar, sentir, amar e escolher. Deus deu aos seres humanos poder e domínio sobre toda a terra e os presenteou com a bênção do casamento e da fertilidade. O ser humano é parte de um projeto perfeito. Então aqui vemos o que Deus fez do homem, né? E nós somos, né, homem ou mulher, somos feitos para a honra e glória do nome do Senhor. Então exaltemos o seu nome, o seu grandioso nome, é que nós venhamos a cada dia mais ter esse pensamento, essa capacidade de pensar, avaliar, planejar, criar e tudo para a honra e glória do nome do Senhor, principalmente o amar, que nós venhamos amar uns aos outros como Deus, como Cristo amou a igreja. Então que nós venhamos a cada dia mais estar firmes nessa imagem de Deus, né? Ou seja, ter a personalidade de Deus. É claro que aqui no sentido aqui mais figurado, né? Até porque nós somos muito imperfeitos, apesar de sermos a obra-prima de Deus, temos falhas, somos pecadores, lavados em remédios no sangue do Cordeiro, é verdade. Nós devemos ficar a cada dia mais nos pés do Senhor, né? Colocar o Senhor Jesus como a nossa rocha, plantar os nossos pés na rocha, né? Vamos praticar. Marque V para verdadeiro ou F para falso. De cima para baixo você marca assim: V, V, F, F e V. Então que nós venhamos a cada dia mais compreender, né, que nós, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que nós venhamos consagrar ao Senhor na nossa alma, corpo e espírito. Nós devemos estar consagrados ao Senhor, uma vez que o Senhor nos deu o corpo, nos deu a alma, nos deu o espírito, né? O espírito esse que voltará para o Senhor, Eclesiastes 12:7, que nós venhamos estar com a nossa alma diante do Senhor, sabendo que o Senhor tem recolhido os seus, tem levado muitos deles para a eternidade, e algumas pessoas têm ido para a eternidade sem Jesus. Entretanto, o cristão também tem partido para a eternidade. Quantas pessoas não têm morrido, né, durante esses anos que se sucedem? Se você talvez observar, talvez na sua igreja também tu teve alguma perda, né? Alguma pessoa já partiu, ou mesmo na sua família, nós sentimos muito a perda de cada um, né? Cada um de nós sente, né, a perda de um dos outros, porque sabemos que o homem foi feito para ser eterno. Entretanto, devido ao pecado de Adão, nós conhecemos a morte. E o nosso corpo morre, mas a nossa alma, ela é imortal, ela jamais morre. Então nós vemos que há dois caminhos a seguir: Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, ou o caminho da perdição. Então nós vemos ter a história da salvação, o plano da salvação nos nossos corações, continuarmos salvos na pessoa de Cristo, ter comunhão com o Senhor, estudar a sua palavra, compreender porque nós somos a imagem e semelhança sua, né? Que nós venhamos ser, assim como nós somos criados à imagem de Deus, que nós venhamos realmente refletir a personalidade de Deus, agir de acordo com como Deus gostaria que nós fizéssemos, isto é, viver uma vida de consagração ao Senhor, de amor ao próximo, que nós venhamos a cada dia mais estar presente nesta imagem, né? Que nós venhamos estar de fato sendo o sal da terra e a luz do mundo, para que nós venhamos assim exaltar e engrandecer o nome santo do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Que você tenha um trimestre, este trimestre seja de bênção, de ricas bênçãos para a sua vida. Que você venha continuar orando ao Senhor para que, se porventura alguém dos seus entes queridos ou um amigo próximo ainda não tenha conhecimento da salvação, venha conhecer a Cristo através da sua vida. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!